A Bíblia é machista? Bom, as feministas dizem que sim, que a Bíblia é machista e que ao longo dos anos foram dados aos textos bíblicos interpretações machistas, colocando sempre a mulher numa situação de inferioridade e discriminação. Resumidamente, definem machismo como o preconceito expressado por opiniões e atitudes opostas à igualdade entre homem e mulher, cuja inclinação é sempre o favorecimento do homem em detrimento da mulher. Pessoas consideradas machistas acham que homens são superiores simplesmente pelo fato de serem homens e colocam mulheres sempre numa situação de subordinação e inferioridade. Ou seja, enxergar o propósito de Deus com distinção entre os dois sexos é machismo. Mas será que a Bíblia é de fato machista ou se trata de mais uma sagaz manobra do movimento feminista para fazer com que mulheres não cristãs ou céticas criem uma certa rejeição pelo cristianismo e pelo judaísmo? Você sabia que é a Bíblia quem revela as primeiras mulheres a ter o direito à herança, assim como também a primeira mulher a ocupar a magistratura? Não, você não sabia? Claro, o feminismo não vai revelar essas questões para você, porque o feminismo omite todas as informações bíblicas que enaltecem a mulher, que mostra que o nosso Deus valoriza a mulher, que Jesus Cristo valoriza a mulher. Nos tempos bíblicos, a cultura no tocante ao direito de herança era extremamente restrita, principalmente às mulheres. E na época em que Moisés estava fazendo a partilha da terra prometida, ele realizou uma espécie de censo para ver quais famílias iriam herdar. A lei da época não autorizava que as mulheres herdassem diretamente. Elas só podiam herdar através do pai, do marido ou dos irmãos. Quando as 5 filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Tirza e Milca, ficaram sabendo da partilha e também que elas não receberiam, elas tiveram uma atitude. Se uniram e decidiram procurar Moisés, porque na época Moisés era líder do povo de Israel. E mais que isso, ele era uma espécie de chefe de estado e também juiz. Então era ele quem decidia sobre essas questões. Quando foram recebidas por Moisés, Moisés estava acompanhado do sacerdote da época e também dos príncipes e de toda a congregação do povo de Israel. Aquelas 5 irmãs colocaram diante de Moisés o seu problema. Disse que elas não herdariam, mas que o seu pai era um homem justo, mas que havia falecido infelizmente antes de entrar na partilha dessa terra. Diante dessa problemática, Moisés não poderia decidir de forma contrária à lei, porque ele estaria desobedecendo a lei e abrindo também precedentes para outros casos. Certamente seria visto pelo povo de Israel e pelos príncipes como um ato de desobediência da parte de Moisés. O que Moisés faz então? Moisés, que é um homem que poderia simplesmente dizer para aquelas 5 irmãs mulheres: não, eu não posso ajudar vocês porque a lei não permite. Mas Moisés, então, tocado por aquele problema, ele decide orar a Deus e apresentar a situação daquelas 5 irmãs. Como resposta, Moisés teve a permissão de Deus para liberar a parte da herança que seria de Zelofeade para as suas 5 filhas. E não só isso, Deus fala para Moisés alterar aquela lei para que a partir dali todas as mulheres na mesma situação daquelas 5 irmãs passassem a herdar. Veja como o nosso Deus se preocupa com nós mulheres e veja como nenhum livro feminista fala sobre isso, sobre essa conquista, porque foi uma conquista de mulheres. Mas infelizmente o feminismo oculta, omite todos os fatos bíblicos que favorecem a mulher e que mostra que o nosso Deus se importa sim com nós enquanto mulheres. Agora eu quero deixar para vocês algumas lições que nós enquanto mulheres podemos aprender com essas 5 irmãs. Diante de um problema, jamais esteja em divisão dentro da sua casa. As 5 irmãs estavam unidas no mesmo propósito. A união faz toda a diferença. A Bíblia diz que o reino dividido ele não prospera e elas se uniram com o mesmo propósito naquele dia. Aprendo também que Deus se importa comigo enquanto mulher.
Deus alterou uma lei em favor daquelas 5 irmãs. Não há nada impossível para Deus. Em Isaías está escrito que o nosso Deus, ele é legislador, ele é rei, ele é soberano. O nosso Deus pode todas as coisas e ele se importa sim comigo e com você, porque somos criaturas desse Deus poderoso. Esse foi apenas um exemplo de conquista que Deus garantiu às mulheres. Mas agora eu quero contar para vocês a história de Débora, a primeira magistrada. E nós não ouvimos relatos sobre isso, não pelas feministas. Nós nunca ouvimos uma feminista contar e se gloriar, porque a primeira mulher a ocupar a magistratura foi Débora, uma mulher que a sua história é contada no livro de Juízes e que foi escolhida pelo próprio Deus para julgar a nação de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Débora, ela era profetisa e juíza sobre a nação de Israel. E a nação de Israel é considerada a nação escolhida por Deus, uma nação extremamente importante para todo o mundo. E será que se Deus fosse machista, ele teria escolhido uma mulher para chefiar, para profetizar e para julgar o seu povo? Certamente existiam homens capacitados também para essa mesma função, mas Débora foi escolhida, uma mulher que com certeza chamou, atraiu a atenção de Deus para ela e por isso exerceu esse importante cargo. Débora era uma mulher extremamente confiável, uma mulher que passava segurança. E por isso, naquela época em que julgava, a nação de Israel estava há 20 anos sendo subjugada por uma nação inimiga. O chefe do exército daquela época, do exército de Israel, se chamava Baraque. E Débora precisou chamar Baraque para que então ele pudesse ir para o campo de batalha. Na verdade, Débora deu ordem para Baraque. E por que eu estou te falando isso? Imagina, naquela época, uma mulher dando ordens. Se para as feministas nos dias de hoje, elas acham que nós, mulheres cristãs, somos oprimidas dentro das nossas casas e nas nossas igrejas, elas desconhecem a história de Débora. Naquela época, Débora deu ordem para o capitão de Israel comandar o seu exército e ir para o campo de batalha. E lá Deus entregou o exército inimigo nas mãos de Débora. Débora não só deu ordens, Débora ela foi para o campo de batalha juntamente com Baraque, e eles venceram porque Deus estava com eles, porque Débora era uma mulher inteligente, uma mulher que tinha uma posição diante daquele povo, mas era uma mulher extremamente obediente e submissa a Deus. Ela entendia que podia sim ter poder e influência, mas que tudo isso vinha diretamente do Deus que ela servia. Lições que eu aprendo com Débora: que nós mulheres precisamos ser confiáveis. Podemos sim ocupar lugares, posições de destaque, mas precisamos entender que fomos criadas por Deus com um propósito. Precisamos entender que todo o poder vem dele e que tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória deste Deus poderoso. Nós não precisamos disputar posições, nós não precisamos desejar lugares que não são nossos. Muito melhor é esperar em Deus e receber o que Ele tem para nós de forma singular, de forma especial, porque fomos todos criados com um propósito muito especial. Essas são apenas 2 histórias de mulheres que viveram antes de Cristo. Mas a Bíblia é recheada de histórias lindas de mulheres que foram abençoadas por Deus. Será mesmo que a Bíblia coloca a mulher numa situação de inferioridade e de subjugação? Ou se trata apenas de uma estratégia para fazer com que muitas mulheres, como eu disse lá no início, tenham uma impressão errada, equivocada da Bíblia? Ou será mesmo uma interpretação feminista por conveniência? Eu quero te levar a pensar. Eu quero fazer com que você estude, com que você pesquise, conheça a Bíblia, conheça de fato o que a Bíblia diz sobre nós mulheres. E eu tenho certeza que esse conhecimento, que essas revelações serão libertadoras para a sua vida. Eu sou Fabiola Fialho, sou mulher, não devo nada ao feminismo, mas devo tudo a Cristo que morreu e ressuscitou por mim. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário e compartilhe com alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem.